Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento da pregação da palavra e o tema de hoje chama-se Deus é Espírito. Deus é Espírito. Pergunto para vocês conhecem o Espírito Santo? Vocês conhecem de verdade o Espírito de Deus? Vocês sabem aquilo que Deus gosta e aquilo que Deus não gosta? Vocês sabem aonde o Espírito Santo habita? Ou não habita? Conhece o Espírito Santo? Vamos entender a palavra? Esta semana eu vi vários eventos aqui na cidade de Cunha, até em Campos Novos, sobre o Espírito Santo. Eventos religiosos. Bonito, lindo, muita fé. Fé mesmo, de verdade. Agora, a questão é, de que maneira você adora o Espírito Santo? De que maneira você é verdadeiro adorador de Deus? Vamos entender em cima da palavra de Deus? No livro do Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 23 a 24, Moisés, ele escreveu assim: Cuidai para não vos esquecerdes da aliança que o Senhor vosso Deus fez convosco, e para não fazerdes ídolos de qualquer espécie, como o Senhor vosso Deus vos proibiu. Pois o Senhor vosso Deus é fogo abrasador, é um Deus ciumento. Irmãos, vamos começar a aprender o que é Deus e o que é Espírito Santo. Moisés disse: Cuidai para não vos esqueceres da aliança que o Senhor vosso Deus fez convosco, e para não fazerdes ídolos, imagens, de qualquer espécie, como o Senhor vosso Deus vos proibiu. Deus proibiu fazer imagens de qualquer espécie. Pois o Senhor vosso Deus é fogo abrasador, é um Deus ciumento. Moisés está dizendo que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, é fogo, é luz, é fogo abrasador e é um Deus ciumento. Nunca esqueça dessa palavra, um Deus ciumento. Deus é ciumento. Ele já declarou isso nos 10 mandamentos da lei de Deus. Eu sou um Deus ciumento. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 22 a 25, o apóstolo Paulo, ele nos escreveu assim, ó. Prestem bem atenção. De pé no meio do aerópago, Paulo tomou a palavra. Atenienses, em tudo eu vejo que sois extremamente religiosos. Com efeito, observando ao passar as vossas imagens sagradas, encontrei até um altar com essa inscrição: a um Deus desconhecido. Pois bem, aquilo que adorais sem conhecer, eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois é Ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. Irmãos queridos, prestem atenção no que o apóstolo Paulo disse aos atenienses. E está falando para nós também, queridos irmãos. Atenienses, em tudo, eu vejo que vós sois extremamente religiosos. Tem muitas pessoas religiosas. As igrejas são religiosas. Paulo diz assim, ó. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe,
sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mãos humanas, em objetos. Deus não habita. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Deus não precisa ser carregado, pois é Ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo que o Espírito de Deus, que é um fogo abrasador, que é um Deus ciumento, não habita em objetos feitos por mão de homens, imagens, bandeira ou qualquer outra coisa parecida? O Espírito de Deus não habita nesses objetos, porque Deus é Espírito. E Ele é um Deus ciumento. Ele não aceita essas práticas. O apóstolo Paulo deixou claro para vocês. No Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 23 a 24, Jesus disse assim: Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Irmãos, agora vocês estão começando a entender como é o Espírito Santo. Aonde o Espírito Santo vai habitar e aquilo que o Espírito Santo não gosta que as pessoas fazem. Aprenderam que o Senhor vosso Deus é fogo abrasador e é um Deus ciumento. E o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. O Espírito Santo não habita numa bandeira, não habita numa imagem ou qualquer outra coisa. Numa pomba, o Espírito Santo não habita. E isso é idolatria. Idolatria, irmãos. Jesus deixou claro: vós adorais o que não conheceis. Vocês não conhecem a Deus, não conhecem o Espírito Santo. Nós adoramos o que conhecemos. Aqueles que têm o Espírito Santo verdadeiramente conhecem o Espírito Santo de Deus, porque ele habita dentro de nós. Jesus disse: vem a hora, e é agora, irmãos, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Esses adoradores, esses são os adoradores que o Pai procura. Deus está procurando um adorador que adora Ele em espírito e em verdade. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Irmãos queridos, o ensinamento está dado. A palavra está escrita. Se você nunca soube, nunca leu, eu estou lendo para vocês. Procure nas Sagradas Escrituras e confira o que eu estou falando. Agora a questão é obediência. De que forma você adora o Espírito Santo? Numa bandeira? Ora, Deus não precisa ser carregado e ao mesmo tempo as pessoas carregam a bandeira? Ora, Deus é Espírito e Deus é um Deus ciumento, Ele não aceita tais coisas. Você deve adorá-lo no seu cantinho, em espírito e verdade. Esses são os verdadeiros adoradores que Deus procura. O resto é idolatria. É pura idolatria, irmãos. Aprendam isso. Se afaste dessas coisas. Adore sim a Santíssima Trindade. Adore ao Deus Pai Todo-Poderoso. Adore a Jesus Cristo, nosso Senhor, o único que é digno de toda adoração e louvor. E adorem o Espírito Santo, em espírito e verdade.
Amém.